A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos do canal. Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, amém? Vamos estar aqui na meditação da palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor, baseado na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, a qual se encontra em Colossenses, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 4 e versículo 8, a qual nós vamos estar falando, louvado seja Deus, a respeito do culto de movimento e falsas doutrinas. E a palavra do Senhor vai dizer assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então veja, meus amados irmãos, que nós temos visto hoje em dia que as falsas doutrinas, os falsos evangelhos, estão cativando aí muitos irmãos de sã doutrina. Estão enganando muitos irmãos de sã doutrina. Estão desviando os irmãos do caminho da verdade. Por quê, meus amados irmãos? É como o apóstolo Paulo falou: se alguém vos vem trazer outro evangelho, que não seja este evangelho, a sã doutrina, seja anátema. Como ele falou, ainda que um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho que não seja esse evangelho, seja anátema. Então, o que nós temos visto aí ultimamente, que muitas falsas doutrinas, falsos evangelhos estão cativando os irmãos de sã doutrina. Ou seja, o evangelho do receba, receba, né? Cultos de movimento, pregando o evangelho doce, evangelhos que só servem para, louvado seja Deus, agradar a carne do homem e da mulher. Mas são evangelhos que não trazem a salvação, que não geram frutos para a salvação. Porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, persevera, louvado seja Deus, na sã doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então, meus amados irmãos, o que vai salvar eu e você é a sã doutrina, é se nós obedecer à doutrina do evangelho, é se nós andar em santificação, tanto do interior como do exterior, é se nós andar em temor na presença de Deus, é se nós andar com retidão na presença de Deus. Porque evangelho, louvado seja Deus, de milagre, evangelho aí doce, não vai trazer salvação para ninguém não, apenas vai estar alimentando o ego do ser humano, nada mais, só isso. Porque nós vemos que Jesus prometeu a porta estreita, Mateus 7,13, porfiai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ela. Então o diabo ele já tem enganado muitos irmãos que têm ficado presos nessas falsas doutrinas, porque já não querem mais ouvir essa doutrina, já não suportam mais ouvir a doutrina, já não suportam mais ouvir que tem que largar o pecado, já não suportam mais ouvir que tem que santificar, que tem que jejuar, que tem que orar, que tem que renunciar, que tem, louvado seja Deus, que porfiar pela porta estreita. Então o diabo ali aproveita, louvado seja Deus, da fraqueza desses irmãos, e já tem enganado muitos. Porque é aí que o comichão dos ouvidos entra. Aí começa: não precisa de tudo isso não, o crente não precisa ser salgado demais não. Não precisa de tudo isso não, chega de só ouvir a mesma coisa, chega de só ouvir que tem que abandonar o pecado, a gente tem que ouvir palavra de bálsamo. O diabo engana assim, meus amados irmãos. E muitos aí, estão indo após essa dissolução, mas infelizmente, se continuarem e não acordarem, infelizmente não vão herdar a vida eterna. Por quê? É a doutrina, louvado seja Deus, que vai nos salvar. Ou seja, se louvado seja Deus, todos os crentes de sã doutrina começar a pregar o evangelho doce, o povo vai esfriar. Ou seja, o povo vai deixar de orar, de santificar, de jejuar. O povo, louvado seja Deus, vai esfriar nessa parte aí de buscar Deus, porque vai achar que está tudo bem. Porque muitos, louvado seja Deus, desses falsos profetas que ficam pregando esse evangelho, eles ficam até passando revelações mentirosas, que não vêm de Deus, porque são homens corruptos, homens ali que estão ali no segundo casamento, homens ali que estão na fornicação, homens ali que estão no adultério, na mentira, que não estão ali com retidão na presença de Deus,
falando coisas do seu próprio coração, do seu próprio ego. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitos ali são enganados, porque muitos desses falsos profetas passam a revelação. Ai, Deus está te dando isso, Deus está te dando aquilo. E a pessoa às vezes está ali todo desmantelada ali, na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, é como a Bíblia diz, provai os espíritos para saber se é de Deus ou não. Porque nos últimos dias surgiriam falsos profetas, homens soberbos, homens iracundos, que não têm o temor a Deus, que não andam de santificação na presença de Deus, que blasfemam da doutrina, que pregam o evangelho por proveito próprio. Então, meus amados irmãos, fugir dos tais, fugir desses evangelhos e procurar o evangelho da porta estreita, procurar o evangelho que é a doutrina, a igreja que prega essa doutrina, aonde tem ali um irmão, uma irmã, servo de Deus, prega na doutrina, ouve ali, escuta ali e guarda no coração. Porque, meus amados irmãos, o diabo já tem enganado a muitos e derrubado a muitos que não aguentam mais ouvir a doutrina. Mas é como a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar nessa doutrina, na santificação, no jejum, na oração, buscando a cada dia mais se apartar do mundo, ele vai ser salvo. Mas aquele crente, meus amados irmãos, que está aí dormindo, como o apóstolo Paulo disse, nós temos que ser do dia, ele vai ficar, porque ele está preso a essas falsas doutrinas. E muitos aí, meus amados irmãos, já tem entrado aí, falsos profetas aí, pregando esses evangelhos aí nos canais de sã doutrina. Nós temos que vigiar. Porque eles começam assim, como nós lemos aqui na palavra. No versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça por presa sua. Eles começam assim, começam até pregando doutrina. Aí depois, eles mostram quem eles verdadeiramente são. Aí eles mostram suas garras. Louvado seja Deus. Então vamos ter o discernimento. Nem tudo que parece é. Porque o diabo ele se transfigura, pode se transfigurar num anjo de luz. Então, meus amados irmãos, vamos vigiar, vamos perseverar nessa doutrina, na santificação do corpo, da alma e do espírito. A cada dia mais está, louvado seja Deus, se apartando do mundo, das concupiscências mundanas, porque nós vemos que o mundo, ele se renova, né? Ele se aperfeiçoa, o pecado aumenta, o pecado se inova, mas o crente, louvado seja Deus, que está firmado nessa doutrina, ele persevera na doutrina e não se acomoda, não se conforma com o curso desse mundo, porque nós sabemos que muitos aí têm aí acompanhado aí as concupiscências desse mundo, mas o cristão verdadeiro, o cristão que tem temor a Deus no coração, antes ele se preocupa em executar essa doutrina e se examinar a si mesmo. Será que eu estou bem na presença de Deus? No que será que eu ainda estou errando? Será que eu estou errando nessa parte? Então, o cristão que tem temor a Deus, ele se examina. Mas o cristão que já foi enganado aí pelo diabo, ele fica um cristão acomodado. Para ele tá tudo bem, para ele tá tudo bom. Acha que vai entrar no céu de qualquer maneira. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, mas para entrar no céu não é do nosso jeito não, tem que ser do jeito dele. E a porta é estreita. E por a porta ser estreita, vai exigir de nós muita renúncia, muito jejum, muita oração, muito sacrifício da nossa parte. Lembramos que Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, se Jesus é na minha e na tua vida, vamos ter de bom ânimo. Que Ele, louvado seja Deus, vai nos ajudar a nós vencer as tribulações. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, pregue essa doutrina em tempo e fora de tempo. Não ligue aí pelo que os outros vão pensar, mas só olhe para Cristo, porque o meu e o teu galardão vem dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.